Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês aí? Bom, eu espero que esteja tudo bem. Aqui está tudo bem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre depressões e planícies. Esse conteúdo está lá nas páginas 9 e 10 do nosso livro didático de Geografia. Vamos lá? Então, como eu comentei com vocês, nós vamos falar agora sobre depressões e planícies. Essas são as formas de relevo que nós encontramos aqui no Brasil, né? O nosso livro didático, lá na página 9, ele traz falando sobre as depressões, que são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor dos planaltos, né? Eles podem apresentar formas planas ou ondulações suaves devido aos processos erosivos. Bom, essa questão da erosão nós já conversamos nos vídeos anteriores, nas nossas videoconferências também, né? Acredito que deve ter ficado claro para vocês. E um exemplo deste tipo de relevo é a depressão sertaneja, que fica lá no nordeste do Brasil. Depressão é como se tivesse morros, né? E lá embaixo tivesse um vale. Aquilo é considerado uma depressão, tá? E aí, virando a página, lá na página 10, tem o conceito de planícies, que planícies são relevos geralmente planos e de baixa altitude, localizados ao longo do litoral ou perto de rios. Eles resultam do processo de decomposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Quando a planície se localiza no litoral, é chamada planície litorânea. Agora, quando a planície se localiza no interior do continente, é chamado de continental. Em seguida, vocês vão observar na página 10 que tem a seção lápis na mão. O que vocês vão fazer ali primeiro? Assinalar as alternativas em verdadeiro ou falso. Depressões são o quê? São relevos geralmente planos e de baixa altitude localizados ao longo do litoral ou perto de rios. Aí vocês vão ter que rever os conceitos para colocar se é verdadeiro ou falso, certo? As planícies resultam do processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas, os planaltos, pelo vento e pela água da chuva? Nos planaltos e nas depressões predominam os processos erosivos, né? Acabei de ler aí para vocês uma situação sobre a erosão, né? Os processos erosivos. Depressões são formas de relevo de menor ocorrência no território brasileiro? As principais montanhas brasileiras situam-se ao longo das serras localizadas nas áreas de planaltos. Lá na página 11, tem a seguinte atividade. Vocês vão analisar as fotografias e depois enumerar, né, colocar um númerozinho de acordo com a legenda. Por exemplo, se na fotografia tiver representado um planalto, vai ser número 1. Se tiver representado uma planície, vai ser número 2. Se tiver representado uma depressão, vai ser número 3, tá? Depois de você fazer isso, você vai recortar as ilustrações e colar nos espaços correspondentes, construindo uma relação entre paisagens e perfis do relevo. Aí, quais são os perfis ali? Nós temos planalto, depressão e planície. Aí você recorta essa partezinha aqui de baixo e cola no lugar correspondente da maneira correta, certo? Nós vamos fazer a correção dessa atividade aí lá na nossa videoconferência, tá? Isso só foi continuação mesmo da nossa última atividade, tá? E agora eu queria trazer uma curiosidade para vocês, que é em relação ao Mar Morto, gente. O Mar Morto, ele está localizado lá entre Israel e a Jordânia, no Oriente Médio. E ele é um exemplo de depressão absoluta, né? O Mar Morto é um exemplo de depressão absoluta, pois está a 395 metros abaixo do nível do mar, certo? Na página 10 ainda, gente, eu vou explicar assim para vocês, ó, que as planícies brasileiras, elas ocupam extensões menores que as dos planaltos, destacando que são áreas planas de baixa altitude e são localizadas perto de rios, que são as planícies continentais, e ao longo do litoral, que são as planícies litorâneas, tá? E aí é com vocês, é rever alguns conceitos, retornar lá na nossa videoaula caso você tenha alguma dúvida, certo? Encaminha também uma mensagem no WhatsApp para a prof, no privado. Para nossa aula de hoje seria isso. Deixa o seu joinha aí no nosso vídeo, continua seguindo o nosso canal e até a nossa próxima aula. Beijos!